Muito bom dia! Que bom estar na sua companhia mais uma manhã aqui diretamente da IPP TV, a sua TV missionária, começando mais um Manhã IPP, né? É muito bom estar na sua companhia, muito mais depois de um devocional incrível desse com o nosso presbítero Samuel Mamed. Que bênção, né, gente? Fala sério, é muito bom poder ter um devocional assim e continuar aqui. Hoje nós temos um tema muito interessante que diz assim: por que a autoconfiança gera ansiedade? Vou repetir. Por que a autoconfiança gera ansiedade? Você sabia disso? Eu vou te confessar que eu não sabia disso. Quando eu vi esse artigo do Heron Franciulli, eu falei, gente, precisamos falar disso. E o pastor Heron já esteve aqui no Manhã IPP. É uma bênção poder contar com ele aqui novamente, mas daqui a pouco a gente vai falar com ele. Antes nós queremos falar um pouquinho disso e tem mais alguns quadros aqui que a gente fala com você antes no Manhã IPP. Quero saber de onde você está falando, já aproveita, já escreve aí, né, de onde você está falando, como que está aí. Aqui em São Paulo está querendo dascar o sol, aí sai, aí fica um tempo nublado. São Paulo é essa terra que faz todas as estações, né, todas as estações num dia só. Conta de onde você está falando, que eu já estou aqui de olho, ó, verdade, eu já estou aqui de olho, seguindo todos os comentários aí seus. Me fala de onde você está falando, tá bom? A ansiedade, ela tem sido considerada por muitos o mal do século. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, os transtornos de ansiedade já tomaram proporções epidêmicas em muitos lugares, como no Brasil, por exemplo, que possui o maior número de pessoas ansiosas em todo o mundo. Pasmem. Embora esse é um problema de raízes diversificadas, né? Pode ser fisiológicas, sociais, emocionais, né? Não se pode desconsiderar o fator espiritual da questão. Jocelyn Wallace identificou com precisão que em muitas situações, quando nos vemos ansiosos, é porque decidimos que a única pessoa em que podemos confiar para nos manter seguros somos nós mesmos. Ou seja, é possível que em muitos casos a ansiedade seja gerada pela equivocada crença de que o governo da nossa história e daqueles a quem amamos estão nas nossas frágeis mãos. E como tem a frase do David Powlison, né? Muito do barulho das nossas almas é produzido pela nossa tentativa de controlar o incontrolável, tá bom? Esse é um trechinho do artigo do pastor Heron que eu separei para falar aqui sobre o que nós vamos falar hoje, tá bom? E com ele, o autor do artigo, né? Então, pode preparar sua pergunta, pode, né, pensar aí no que você quer perguntar, porque além de escritor aí, né, do artigo, ele é pastor, então pode aconselhar também, e o Espírito Santo que use, né? Aqui o nosso diretor é o Espírito Santo. É isso daí. E tem um versículo lá em Mateus 6:27 que diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Tem umas versões que diz, né, um côvado sequer, ou, né, na sua vida. Está lá em Mateus 6:27. Não adianta andar ansioso, porque a gente não vai mudar, a gente não consegue acrescentar nada e nem tirar. O controle está completamente nas mãos de Deus. Tem outro versículo do Salmo 38:9 que diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Deus sabe de tudo isso. Também inspirado esses dois versículos no artigo que a gente vai conversar agora com o pastor. Agora não, daqui a pouco, com o pastor Heron, tá bom? E vamos lá aqui, antes de conversar, tem stories que edificam. Vamos ver quais os que nos chamaram a atenção e a gente compartilha aqui com você lá, stories publicados no Manhã IPP, @Manhã IPP. Já aproveita e já segue lá. Vamos ver quais são os stories de hoje? A Malu BRF postou: alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Romanos 15:5, tá aí aparecendo, ó, Malu
BRF postou: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Muito bom, Malu, gostamos e repostamos aqui. O outro é da Florence Boldini, que diz assim, que postou, né? Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4, versículo 8, a Florence Boldini postou, né? Muito bom. E segue lá o Manhã IPP, @manhãIPP, que a gente segue você de volta, a gente começa a ter essa conexão, essa comunhão online, né? E a internet tá aí, a gente tem que usar para a glória de Deus, não é verdade? Muito bom. E vamos de notícias agora, porque aqui a gente mostra um pouquinho do que é o Notícias do Bem, o jornal, né, que vai ao ar logo após o Manhã IPP aqui na IPP TV. Vamos ver quais são as notícias de hoje. A Igreja Presbiteriana Bom Pastor, em Osasco, inaugurou seu novo templo nesse fim de semana. O processo de revitalização que está sendo desenvolvido lá tem apoio da Junta Missionária de Pinheiros. Com 50 anos de história, a Igreja Presbiteriana Bom Pastor passa por um processo de revitalização, acompanhado pela Junta Missionária de Pinheiros. Por isso, a inauguração do novo templo em uma das principais avenidas de Osasco, na Grande São Paulo, foi motivo de muita comemoração. É um tempo de alegria, né? Porque a igreja ela está aqui no bairro, ela é fundada desde 1973, uma igreja que já foi pujante, uma igreja que já frutificou muito aqui nesse bairro, na cidade de Osasco. Só que de 10 anos para cá nós tivemos algumas dificuldades, saíram alguns membros e houve então a necessidade de revitalização da Igreja Presbiteriana Bom Pastor. E hoje é um dia de festa porque nós estamos dando um passo, né, para que nós desenvolvamos esse trabalho, né, com uma melhor estrutura. Então, esse lugar é um presente de Deus para nós. É um local amplo, um local bem localizado, um local mais confortável. O culto teve louvores e orações de gratidão. Além disso, o culto também foi marcado pelos batismos e recebimentos de novos membros, que já são frutos do trabalho evangelístico aqui na cidade. A filha da Rebeca foi uma das batizadas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muita alegria, muita felicidade mesmo. Inclusive, hoje é o batismo da minha filha, né? E a gente se tornou membro quando a gente batizou o meu filho mais velho. Então, a gente está revivendo isso, é uma alegria muito grande. E simplesmente eu quero muito agradecer a Deus. É um momento muito especial mesmo para a igreja e para a gente, né, enquanto pais, porque a gente vai batizar a nossa filha, né? Então, simplesmente eu estou muito feliz e eu estava esperando por isso o mês inteiro, na expectativa. Não dá para conter a emoção, né? Não dá. Não dá mesmo. Quem já é membro há mais tempo considera o novo espaço um presente. É um presente divino pra gente isso aqui, né? Que Deus tem um plano na vida de cada um aqui, de cada pessoa que possa estar aqui com a gente, de cada pessoa que possa estar nos ajudando, né? O corpo, porque o corpo de Cristo é o corpo de Cristo. Não adianta você ter um braço separado de uma perna, por exemplo, mas você tem que ter os dois juntos para que você possa crescer e levar a mensagem para as pessoas que não conhecem. O reverendo Arival Dias Casimiro ministrou sobre recomeço. A palavra foi de encorajamento e incentivo para a igreja seguir na propagação do evangelho. Glorifica Cristo através da igreja. A Igreja Presbiteriana Bom Pastor, aqui em Osasco, ela já existe há 50 anos. E assim como a condição dela, muitas outras igrejas presbiterianas estão, de uma certa forma, precisando de revitalização. Estão num processo de estagnação e morte. Então, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através da Junta Missionária, fez uma parceria, ajuda na manutenção do pastor e agora alugou esse espaço aqui para dar um gás na igreja, né?
a nossa expectativa, a nossa oração, a própria mobilização da pequena comunidade junto com o pastor é de que essa igreja ela cresça e se fortaleça. Daqui mais ou menos 1, 2 anos ela seja uma igreja forte, uma igreja missionária, uma igreja revitalizada, né? E sempre trabalhando dentro do foco da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é sermos igrejas missionárias, com essa visão de crescimento, de expansão. E a JMP vai seguir acompanhando de perto o trabalho de revitalização. São 5 décadas de igreja organizada, estavam num espaço pequeno, sem muita condição de fazer esse processo de revitalização. E através dessa parceria, nós estamos ampliando agora, vindo para uma das avenidas principais aqui da cidade de Osasco, como também uma estrutura para 200 pessoas, com salas de aula, com banheiros, com tudo aquilo que precisa para sonharmos para essa que é uma grande cidade aqui da região da Grande São Paulo, mais de 800 mil habitantes. Então, vimos que a Bom Pastor tem todas as condições agora, nesse novo lugar, com os aportes financeiros que foram feitos para o aluguel, como também para as reformas, adequações, tem tudo para se tornar de fato uma grande igreja presbiteriana missionária aqui na cidade de Osasco. Por isso estamos aqui festejando, louvando a Deus, agradecendo a Deus como Igreja de Pinheiros, Junta Missionária e Igreja Bom Pastor. E a JMP segue acompanhando agora essa igreja que está aí pujante, crescendo, né? Isso, nós já somos parceiros há 3 anos, tivemos uma parceria da Igreja de Pinheiros, a Junta de Pinheiros com a Junta de Missões Nacionais para os primeiros 3 anos do projeto de revitalização. Trouxemos o pastor Bruno de Sergipe para cá e assim agora estamos mais próximos e vamos acompanhar de perto. Lógico, é uma equipe trabalhando, é muita gente trabalhando para ver essa igreja revitalizada e crescendo para a glória de Deus. Olha aí que bênção, né? Muito bom ver igrejas assim crescendo. E agora eu quero falar para você se preparar para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel ao lado do nosso querido reverendo, pastor titular Arival Dias Casimiro. Confira nesse vídeo essa viagem, o que vai ser um pouquinho dessa viagem. Olá pessoal, nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e eu gostaria de recomendar a você a viagem do pastor Arival para Israel, agora em outubro deste ano. A viagem a Israel é muito mais do que uma viagem turística para conhecer um lugar tão desejado por todos os cristãos. É uma experiência única, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Mas fazer esta viagem é fundamental fazer com um pastor que tem boa base bíblica, que pode dar a você uma orientação segura acerca das reais informações e as corretas interpretações dessas informações. Pastor Hernandes. Então recomendo a viagem do pastor Arival. Estamos juntos. Eu quero dizer para você o seguinte, nós vamos também fazer a Alemanha. Nós vamos lá no seu outubro, né? Quem sabe, dia 31 nós vamos estar lá. Epa! Participando e nós vamos aprender os princípios da reforma, foi a reforma protestante e nós que somos herdeiros da reforma protestante, a bênção que é ser um pentecostal reformado. Há uma coisa boa nessa viagem, pastor Arival, que você então vai conjugar a questão bíblica com a questão histórica, né, da história da igreja. Então, gente, vocês que desejam viajar, eu recomendo a viagem do pastor Arival, vai ser uma experiência maravilhosa. Olha aí, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, com o reverendo Arival Dias Casimiro, né? Como você viu aí. E anota os telefones para se você quiser tirar mais informações, né? Ó, WhatsApp 15996513613 ou 15991555122, tá bom? Pegou aí? Qualquer coisa, tira um print da tela ou volta o vídeo, né? Que agora facilita, né? Agora a gente consegue fazer isso mais rapidinho, né? Bora lá, tem outra notícia aqui que é a SAF da Igreja Presbiteriana de Pinheiros realizou seu primeiro treinamento de evangelismo. Olha que legal! O evento foi aberto à igreja e membros de outras denominações também puderam participar. O evento teve como proposta incentivar a prática do evangelismo entre as mulheres que fazem parte da SAF.
A sociedade interna é composta por várias secretarias, cada uma com um objetivo. Desta vez, a responsabilidade ficou com a Secretaria de Evangelismo e Missões, que também auxilia em outros projetos da igreja. Então, pensando nesses projetos que nós temos para o ano 2022, como evangelismo de rua, evangelismo em hospitais, visitações e mesmo também o evangelismo do dia a dia de todos nós, né, como cristãos, num elevador, num Uber. Então nós achamos importante convidarmos o reverendo Mariano, que é o presidente aqui da Junta de Missões, para nos dar uma orientação básica de como abordar essas pessoas, de como desenvolver uma conversa para que nós pudéssemos falar de Cristo para essas pessoas. O treinamento foi ministrado pelo reverendo Mariano Alves Júnior, diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros. Ele explicou como superar as dificuldades de evangelizar e falou sobre a importância do evangelismo pessoal na vida do cristão. Vamos pegar o conceito de que vocês hoje vieram aqui aprender a pescar, tá bom? A comunicação do evangelho pessoa a pessoa. Muitas pessoas têm dificuldades em como argumentar, ou como abordar alguém, ou como introduzir o assunto a respeito de evangelização dentro de uma conversa nas suas redes sociais, ou até mesmo na roda de amigos. E a SAF teve essa iniciativa, chamou a Junta Missionária de Pinheiros para ser parceira nesse treinamento. O evento foi aberto a todos os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também de outras denominações. O foco do treinamento é o evangelismo individual com o tema Pescadores de Homens. É que a partir desse treinamento de hoje nós vamos ter mais segurança para estar executando o evangelismo de rua, missão, avanço. Então ele não é só importante para a Secretaria de Evangelismo e Missão, é importante para as demais secretarias que estarão fazendo o evangelismo. Né? Então assim, eu acredito que ele é de suma importância para todas as outras coisas que virão, todos os outros projetos que virão a serem executados. A Elizabeth faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros há muito tempo. Já são 52 anos de envolvimento com o trabalho. Ela aproveitou o treinamento para atualizar conceitos. Nos meus anos aqui, né, de igreja e de convertida, sempre procurei me envolver nessa área de evangelismo, missões, desde a Fernão Dias. E sempre ali, sempre atuando. Faço trabalho voluntário no Instituto da Criança e sempre faço evangelismo, levo o Novo Testamento, o Evangelho de João. E é importante para nós, que já exercemos os crentes de mais idade, né, que é envolvido, mas é importante a reciclagem, atualização, né, novo método, a metodologia, o jeito do pastor Mariano, que é um expert nessa área. Então eu acho muito importante, tanto para quem é antigo como para quem é crente novo. Já para a Gleice, a palestra ajudou a entender como aproveitar melhor as oportunidades para evangelizar. Estou achando muito proveitoso, muito produtivo. Eu particularmente tenho muita dificuldade de abordar as pessoas para falar de Jesus e às vezes a gente perde muitas oportunidades de falar, porque naquele momento que a gente tem a oportunidade a gente fica sem saber o que falar, às vezes lembra de um versículo ou outro, mas não sabe como aplicar no contexto da conversa. E já aconteceu muito comigo. Depois eu tenho essa oportunidade, vou para casa e lembro, poxa, eu poderia ter falado aquele versículo naquela hora, naquele momento. Então acho que assim, os irmãos eles devem de fato ser preparados para pescar homens, né, que é assim um termo bem interessante que o pastor está usando, um termo bíblico, e está sendo bastante proveitoso, estou aprendendo bastante. Olha aí que coisa linda o trabalho da SAF, né? Com a Junta Missionária de Pinheiros. Muito boa iniciativa. Parabéns para todos que estão envolvidos e que gerem muitos frutos aí, né? Uma benção. E vamos lá agora conversar sobre por que a autoconfiança gera ansiedade e também junto, né, que a agitação muitas vezes gera miopia. Já parou para pensar nisso? Também é outro artigo do pastor Heron Franciulli, mas a gente vai falar desses dois termos
junto, e aí você pode mandar sua pergunta aqui. Para quem não conhece, é a primeira vez no canal, o pastor Heron Franciulli. Se eu estiver falando errado, pastor, me corrija depois, tá? O pastor Heron Franciulli Coutinho Júnior, ele é pastor na Igreja Presbiteriana do Campo Belo, aqui em São Paulo, bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano JMC, que é, né, José Manuel da Conceição, e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestrando em Teologia Pastoral pelo CPAJ. Quero dar muito bom dia para o pastor Heron, agradecendo mais uma vez estar conosco, aceitar nosso convite de estar aqui para falar desse tema tão interessante, né, pastor? Bom dia. Bom dia, Lídia. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Agora sim. Bom dia, tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu já estive aí presencialmente 2 outras vezes, né? E agora virtualmente, porque eu estou pastoreando aqui em Brasília agora, a Igreja Presbiteriana do Guará, aqui em Brasília. E tem sido uma bênção compartilhar aqui da experiência de vida, da fé com esses irmãos aqui em Brasília. Mas um prazer estar novamente aqui com vocês e eu agradeço o convite, Lídia. Graças a Deus, nós que agradecemos, pastor, muito mesmo, de verdade, assim. Eu estava procurando temas, né, aqui para uma EPP, encontrei 2 artigos seus, eu falei, nossa, olha aqui, o pastor Heron lá, estava lá no negócio de aconselhamento bíblico, não sei se o senhor trabalha com isso também, mas achei interessante encontrar 2 artigos seus lá, e eu falei, nossa, aí eu perguntei para você, né, pastor, podemos falar disso? Né, que é por que a nossa autoconfiança gera ansiedade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância de falar disso e depois a gente vai falar cada um específico, definir o que é autoconfiança, como é considerado autoconfiança e depois ansiedade. Né? Fala um pouquinho desse artigo, como que veio à tona. Na verdade, esses textos, né, que eu produzi não são artigos no sentido científicos do termo, tá? São pastorais que eu fiz e são disponibilizadas na internet, nas redes sociais, e a gente sempre procurei abordar questões práticas da vida das pessoas, né? E refletir sobre coisas que às vezes as pessoas não estão refletindo, ou considerações que elas não estão fazendo, né? E esse artigo, esse texto foi um desses textos que eu escrevi sobre uma mentalidade contemporânea, né, de que se você investir em você mesmo, se você tiver autoconfiança, se você tiver mais empoderamento e coisas do tipo, né, você terá uma vida mais satisfeita, mais contente, mais tranquila. Né? E eu tentei mostrar como essa construção, né, essa mentalidade de construir a vida a partir do eu, produz justamente o contrário, mais intranquilidade, mais ansiedade. Né? Então o texto vai nessa linha, como você disse aí na abertura do programa, a gente tem muitos casos, né, de pessoas que se consideram ansiosas aqui no país, no Brasil, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é o país com mais pessoas ansiosas no mundo, né? Em alguns lugares, a OMS já caracteriza a ansiedade como uma epidemia, né? Em alguns lugares, né? Em regiões. Então, eu tentei mostrar, fazer uma análise bíblica, tá? O meu ponto de partida é a própria Bíblia aqui, eu estou usando o que a Bíblia fala sobre ansiedade para fazer uma reflexão, né, sobre essa mentalidade contemporânea e muitas vezes uma ansiedade que vem atrelada a ela e que a gente não percebe. E pastor, a autoconfiança e a ansiedade, quais as similaridades que eles têm em relação ao coração, assim? Ok. Então, a ideia aqui, né, do texto bíblico, dos textos que você citou, né, tanto de Jesus falando, depois do salmista, depois a gente vai ter Paulo também expressando a mesma ideia quando ele escreve a igreja em Filipos, é a ideia de que a ansiedade, ela não é um problema em si mesmo, tá? Ela é um sintoma de algo mais profundo. Então, tanto é que a Bíblia, quando vai falar sobre ansiedade, né, no caso, primeiramente, Jesus Cristo, e depois Paulo seguindo Jesus Cristo,
eles nunca colocam a ansiedade como um problema em si, né? Jesus não diz, não fiquem ansiosos. Paulo não diz, nem por um minuto fiquem ansiosos. Por quê? Porque como esse mundo é um mundo quebrado pelo pecado, a ansiedade inevitavelmente virá a todo mundo. Então, por exemplo, você está à espera de um resultado de exame importante. Como não ficar ansioso? Você está lidando com problemas financeiros, problemas relacionais em casa, problemas no trabalho. Esses momentos geram ansiedade. O ponto bíblico é: não vivam uma vida, não andeis ansiosos, né? Não tenham uma vida pautada, marcada sempre pela ansiedade. Então essa é a primeira distinção que a gente tem que fazer. Ansiedades em determinados momentos será inevitável, a gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar preocupado por causa do mundo quebrado e disfuncional no qual nós vivemos. Agora, a Bíblia parte do pressuposto de que a ansiedade como um sintoma, muitas vezes, de incredulidade no coração. Então, por que eu fico ansioso, né? Pegando a causa espiritual? Porque, em última instância, eu não confio que Deus é um Pai tão bondoso assim que está cuidando de mim. Então, eu acho que é aí que está relacionado com o coração, né? O problema da ansiedade é que ela revela a nossa incredulidade na bondade de Deus, né? Em Deus como um Pai que cuida, né? Então aí sim está o fator pecaminoso, a incredulidade, a desconfiança. Isso sim é pecado, claro que é pecado, mas a ansiedade em si é um sintoma, né, desse pecado mais profundo que reside, como você colocou, no próprio coração. E aí que está a ligação da autoconfiança para a ansiedade. Entendi muito melhor agora, que explicação formidável. E a autoconfiança, faz uma avaliação dela, pastor, porque hoje é muito ouvido falar, como o senhor bem colocou, né, de autoconfiar, enfim, até a psicologia mudou, que um tempo atrás era diferente, era o contrário, né, e agora está muito forte essa questão da autoconfiança, né, e como está ligada à questão da ansiedade, né, nossa. Então, a gente tem um problema, né, a gente vive num mundo quebrado, disfuncional, e a gente lida com ansiedades, com problemas, com frustrações, preocupações o tempo todo, né? E a gente precisa dar uma resposta a isso. O que a gente faz, então? Né? E a resposta da cultura secular tem sido cresça, se desenvolva, faça alguma coisa, vá atrás, busque, aumente sua autoestima. Ou seja, a resposta da cultura secular está centralizada sempre no eu, centrada no ego, né? E aí as pessoas, para resolver o problema da ansiedade, começam a buscar a autoconfiança. Olha, se você chegar até esse nível aqui, se você melhorar isso, se você crescer aqui, se você buscar... Qual que é o problema disso, né? O problema é que isso não se sustenta a longo prazo. A curto prazo, talvez isso funcione, né? Você use, eu quero ficar mais confiante na questão estética. Aí você vai à academia, você faz dieta e coisa e tal, e a curto prazo, né, isso traz para você uma sensação de bem-estar, de ser bem visto pelas pessoas por causa da sua estética e coisa e tal, mas a longo prazo a gente sabe que o nosso corpo vai se deteriorar. E aí? Né? Então, se você faz isso com o dinheiro, né, eu vou buscar autoconfiança na questão financeira, vou construir minha vida sobre o dinheiro. O primeiro ventinho que ia acontecer no mercado financeiro, a sua autoconfiança vai para onde? Então, quando você fundamenta a sua autoconfiança no seu próprio eu, né, você está dizendo, com outras palavras, eu dependo somente de mim para trazer identidade, valor e significado para a minha história. Quando você faz isso, você está com um problema enorme nas mãos. Porque mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com um tipo de frustração. E é nessas horas que o conflito da ansiedade vem. E quanto mais você tenta alimentar o seu coração com autoconfiança, né, olhando somente para si, mais ansioso você vai ficar. Porque mais cedo ou mais tarde você vai perceber
que a vida, como colocou David Paulison, né, é incontrolável. Não tem como controlar aquilo que é incontrolável, né? Então você tem certo controle sobre as coisas, sobre algumas coisas à sua volta, mas nas coisas que realmente importam você não tem controle. Então é isso que Jesus está afirmando ali em Mateus, é isso que Paulo vai afirmar quando ele escreve a igreja em Filipos também. E pastor, tem uma questão muito interessante também, que é a autoconfiança. Quando tem essa autoconfiança, né, acontece isso que também não é bom. Agora, do contrário, quando não tem essa autoconfiança, também pode causar danos parecidos, não é verdade? Quando não confia, quando não acredita, acha que não consegue nada, quando está destruída não é autoimagem. A autoimagem ela é interessante, tem até bíblica, né, a autoimagem, mas a autoestima, digamos assim, quando a autoestima está baixa, a baixa autoestima, né, no caso como o mundo fala. E a gente está falando sobre a autoconfiança, né, pegando essa mentalidade da nossa cultura, né, que tem colocado o ser humano no centro de todas as coisas, que é um erro, né, e a gente pode até fazer alguma crítica ao segmento evangélico que tem adotado essa mentalidade, né, esse ego centrado, a pessoa centrada no próprio ego, e trazido isso com um verniz gospel, né, um grande problema. Sim. Mas o ponto disso tudo, como você colocou, não é você confiar em alguém, porque isso vai acontecer. Você vai depositar a sua confiança última sempre em algo ou alguém. O ponto é, para não ter uma vida pautada pela ansiedade, você precisa depositar a sua confiança última na pessoa certa. Entendeu? E só existe uma pessoa certa para você depositar a sua confiança, que é Jesus Cristo. Né? Fora dele, a vida nossa vai ser marcada por ansiedades, medos e frustrações. Perfeito. E pastor, tem uma questão que é outro não é devocional, como você falou, outro texto que você escreveu sobre uma pastoral, né? Pastoral, boa, obrigada. A inquietação causa miopia. Isso tem um pouco a ver do que a gente está falando também, né? Porque a gente não colocar os olhos no lugar certo, né? Ali você usa o exemplo de quem está com pressa e estar ocupado, né? A diferença também. Mas tem a ver com isso, de colocar os olhos no lugar certo? Tem a ver com isso, tem a ver com a explicação de Jesus Cristo, né? Você tira os olhos de você mesmo e coloca os olhos em Deus, que é um Pai cuidadoso. E você começa, então, a viver uma vida, né, marcada não mais pela ansiedade, mas pela confiança na bondade de Deus. O ponto ali, né, eu usei o exemplo de Marta e de Maria, né, e eu coloquei esse título que inquietação causa miopia, porque quando Marta se envolve, né, ou ela fica agitada, né, com todos os trabalhos, os afazeres que ela tinha, ela deixa de perceber quem era a irmã dela, e ela deixa de perceber ainda mais quem era Jesus Cristo, né? Então ela deixou de enxergar, a inquietação dela atrapalhou a visão, né? Ela não conseguia perceber mais, ela queria transformar Maria numa imagem de si mesma, né? E ela também não percebeu o que era principal ali, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo na casa dela, e ela mais preocupada em fazer algo por Jesus do que receber algo de Jesus, né? Então, a ansiedade, ela mexe com o modo como nós enxergamos a realidade. Quando a gente vive uma vida marcada pela ansiedade, a gente tem a tendência de enxergar os outros de maneira equivocada, a gente enxerga o nosso próximo de maneira errada, a gente coloca sobre ele, deposita sobre o nosso próximo coisas que eles não podem dar para a gente, coisa que o nosso próximo não pode dar para a gente, a segurança que a gente quer, a confiança que a gente quer, a felicidade que a gente espera, e também isso muda a nossa percepção de Deus, né? Porque é justamente o fato de nós olharmos para Deus e lá no nosso íntimo dizermos, eu não posso confiar em Deus como um Pai bondoso que cuida de mim, que produz essa ansiedade no nosso coração. Então, a ansiedade, ela atrapalha o nosso modo de viver, ela atrapalha o nosso modo de enxergar as coisas, a realidade criada, o nosso próximo, nós mesmos e, sobretudo, Deus. Nossa, perfeito.
enxergar os outros da maneira equivocada. Isso é muito forte. Eu acho que está muito latente hoje numa sociedade superficial, né, pastor? Com tanto consumismo de conteúdo superficial, né? Você acha que tem a ver isso? Inclusive dentro da igreja, né? Sim, voltando para o ponto central que a gente discutiu, né, essa questão do coração. Né? Quando a gente deixa de confiar em Deus como um pai cuidadoso, que cuida até de pequenas aves, que cuida até de pequenas flores, como coloca Jesus, né? Quanto mais de nós, dos seus filhos, quando a gente deixa de enxergar Deus como esse pai, né, que cuida de nós em todos os momentos, até mesmo nos momentos difíceis da nossa história, a gente começa a procurar confiança em outras coisas, né? E aí talvez, isso que você falou está completamente relacionado, talvez eu deposite a minha confiança no dinheiro que eu tenho, né? E a forma de eu trazer alegria, satisfação para uma vida que está marcada pela ansiedade é gastando, consumindo, comprando, e aí eu procuro as novas tecnologias, as melhores roupas, e é aquilo que a gente disse, né? É um buraco sem fundo, porque você nunca vai ficar satisfeito, porque você está procurando confiança na fonte errada, né? Então, a autoconfiança, essa vida centrada no eu, ela sempre vai produzir mais ansiedade e mais frustração. Tem um texto bíblico de Jeremias, capítulo 2, que o profeta, né, falando em nome de Deus, diz assim que o povo havia cometido 2 males, né, abandonaram Deus, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm águas. Cisternas rotas é literalmente um poço furado. A ideia do texto é ali, olha, você não somente abandona Deus, a fonte de água viva, mas toda vez que você faz isso, você vai começar a beber água em poço furado. E qual é a lógica de beber água em poço furado? Você bebe e sempre está com sede, porque a água está sempre indo embora. Então, essa questão nossa, né, a gente precisa de uma mudança de mentalidade, né, principalmente essa mentalidade contemporânea de que o ser humano é o centro de tudo. Né? Não, você não é o centro de todas as coisas. Né? Deus é o centro de todas as coisas. E se você quiser viver uma vida que não seja marcada por ansiedades, por preocupações, a pessoa certa precisa estar ocupando o lugar certo. Então, quando Deus está no centro, quando nossa vida orbita Deus, né, e não o contrário, é aí que a gente começa a experimentar, como Paulo fala lá em Filipenses, a paz que excede todo o entendimento. É interessante isso, né? Porque alguns cristãos, às vezes, estão passando por dificuldades enormes, gigantescas, e ainda assim estão em paz, né? Por que isso acontece? Era isso que eu ia perguntar, era a próxima pergunta, pastor. Pode, manda ver. Não era essa mesmo. Tem muito crente que está em paz, está lá, eu digo assim, eu falo da nova geração, eu posso falar com propriedade, porque tem gente que tem, essa nova geração tem idade para ser meus filhos. Só que eu vejo assim, é diferente do que a gente viveu por causa dessa velocidade da informação, entendeu? E eu vejo assim, essa paz não incomoda mais, eu não sei se era diferente, eu não estou querendo me achar porque, entendeu? Tipo, não é longe disso. Mas parece que vai indo, vai se comparando e vai cegando. Tipo, bem isso que o senhor colocou mesmo, causa miopia, né? Aí tá com uma falsa sensação de paz e às vezes distratando quem está do seu lado, fazendo algo que completamente Cristo não faria. Isso dentro da igreja, às vezes estou falando, entendeu? Então, eu fico assim, ó, pensando, gente, cadê o evangelho nessa parte, né? Mas estamos aqui para fazer diferença. Se algo nos incomoda, eu disse que às vezes Deus quer nos usar naquilo, né? Faz todo sentido, né? E lembrando ainda, né, da questão que Paulo coloca, né, logicamente, a partir do ensino de Jesus Cristo, né, Paulo fala algo bastante interessante, Lídia, que é o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, né, aquela vida marcada pela ansiedade, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela súplica e ações de graças, né? Então, um remédio, né, um remédio para momentos ansiosos é a intimidade com o Pai,
com o Pai bondoso que cuida até de pequenas aves e de pequenas flores, né? Então, quando a gente tenta matar ou tratar a nossa ansiedade fora de Deus, né, isso vai produzir mais ansiedade. Então, o caminho bíblico é: vá a Deus, né, vá à fonte, vá àquele que pode oferecer, de fato, a paz que a gente espera. Muito bom, muito bom. E o senhor estava falando, né, de uma falsa paz que algumas pessoas sentem. Queria que você abordasse mais um pouco esse ponto aí. Então, foi aquela questão inicial que a gente falou, né, que às vezes as coisas materiais e as buscas materiais, elas oferecem uma paz momentânea. Né? Então, só que a longo prazo isso não se sustenta. Por exemplo, talvez você se sinta inseguro, né, e você deposite a sua confiança no dinheiro. Né? Um exemplo. E aí, por um momento, quando você ganha dinheiro, você pode se sentir seguro naquilo. Até o dia em que você tem algum problema e que o seu dinheiro não possa resolver. E olha, acredite, existem vários problemas que o dinheiro não resolve. A insegurança vem à tona novamente. A mesma coisa acontece com a questão estética, que é algo muito forte nos nossos dias, né? Um padrão estético, você ter determinado tipo de corpo, você viver por isso, né? As pessoas estão cada vez mais fascinadas, né? E aqui um parênteses, eu creio que isso só reflete essa idolatria do eu, né? As pessoas deixaram de cuidar da saúde e passaram a viver apenas pela estética. Mas enfim, se você vive por isso, né? Se você deposita sua autoconfiança nisso, o dia que você tiver um problema de saúde, o dia que você envelhecer, ou o dia que alguma coisa acontecer que mudar, pronto, você vai ter um problema instaurado. Então, essa questão de buscar autoconfiança, num primeiro momento, ela pode até anestesiar a ansiedade e o problema seu. Mas, a longo prazo, isso não vai se sustentar, porque você está depositando a sua confiança em coisas corruptíveis, coisas que passam. Então, quando a gente deposita a nossa confiança naquilo que é eterno, né, no próprio Deus, então a gente tem uma fonte segura para não mais viver uma vida pautada ou marcada pela ansiedade. Essa é a questão. Entendi. Ô pastor, e tem gente que já identificou e que quer lidar com isso, né? Porque é difícil, né? E às vezes tem aquela sensação de que não vai conseguir, né? Eu queria que o senhor falasse da esperança que há de conseguir vencer isso também, por mais que às vezes o processo pareça não conseguir sair dele, né? Sim, a nossa esperança, né, Lídia, ela está fundamentada naquele que disse, que prometeu que há de concluir toda a boa obra que ele já iniciou em nós, né? Então, se eu falasse para você assim, né, isso mesmo, vá atrás, faça alguma coisa, destrua a sua ansiedade, eu geraria sobre você mais ansiedade, porque você não vai conseguir fazer isso, né? Qual que é a segurança nossa? É saber que existe um Deus que está no controle de todas as coisas e que Ele está cuidando de você em todos os detalhes. Então não se trata do que eu faço, não se trata do que você faz, se trata do que Deus já fez por nós em Jesus Cristo, né, e como Ele cuida de nós em todos os momentos. Então a lógica aqui para combater a ansiedade é justamente a lógica inversa da mentalidade da cultura secular. A cultura secular diz para você, quanto mais confiança, autoconfiança, mais satisfeito, mais feliz, né, mais tranquilo você vai estar. E a mensagem bíblica é o oposto, né? Quanto mais confiança em Deus e não em você mesmo, mais tranquilo, mais satisfeito, mais em paz você vai estar. Então eu creio que é uma mudança de paradigma aqui, né? A gente precisa quebrar esse sistema de que a gente é o centro de todas as coisas e buscar em Deus, né, a paz que excede todo o entendimento. De que maneira?
pela oração, pela súplica, com o coração grato a Deus por Jesus Cristo, é como Jesus coloca, confiando no cuidado de Deus que cuida de todos os detalhes do universo, né? Então, é tirar esse eu do centro e colocar Deus no centro, né? É isso que faz diferença. E essa é a nossa esperança, né? Então, o remédio aqui, digamos, contra a ansiedade é justamente se aproximar de Deus, buscar Deus, confiar nele, exercitar no seu coração essa confiança no cuidado divino e não buscar a sua própria maneira resolver o problema da ansiedade, né? Como a gente disse no começo, como você mesma disse, né? A ansiedade, ela é um problema de raízes diversificadas, tá? E muitas vezes essas raízes estão sobrepostas. Por exemplo, a gente sabe que algumas doenças, né, metabolismo, diabetes, hormonais causam ansiedade, depressão, e às vezes a pessoa precisa de um tratamento médico adequado, né, para melhorar essa questão. Às vezes algumas causas sociais podem trazer o problema da ansiedade e tal. E muitas vezes essas coisas se relacionam entre si, é bastante complexo mesmo, né? Mas quando a gente pensa no fator espiritual, a gente precisa lembrar que isso também está envolvido, né? A gente precisa sempre voltar a nossa confiança última para Deus, para que então o nosso coração realmente, de fato, se aquiete em Deus. Ô pastor, e mudando um pouco de assunto, perfeita resposta, muito bom. Mudando um pouco de assunto, o senhor está em Brasília agora, né? Muda o local, muda as pessoas, mas os acontecimentos são os mesmos, é isso? Acontecem as mesmas coisas? Exato, né? O ser humano, né, desde da criação, da queda, experimenta os mesmos tipos de problemas, né? Então, a gente tem essa coisa, né, esses elementos que nos unem, né, de experimentar todos nós os mesmos, pelo menos não de maneira igual, mas pelo menos na base os mesmos tipos de problema, né, do nosso coração muitas vezes inquieto, cansado, esgotado muitas vezes porque a gente não tem confiado em Deus como um pai bondoso, né? E aí a gente busca exercer controle sobre as coisas, controle sobre as pessoas, e isso gera mais cansaço, isso gera mais frustração e ansiedade, e a gente fica nesse ciclo, né? De controle e ansiedade, tentativa de controle e ansiedade, enquanto a resposta para a gente nesse sentido é não tente controlar, pelo contrário, confie que Deus controla todas as coisas, né? Viva a sua vida diante de Deus confiando no cuidado dele. Mas eu estou aqui em Brasília, estou servindo aqui a Igreja Presbiteriana do Guará, aqui no Guará 1, e tem sido uma bênção para mim, para minha família. A gente tem aprendido muito com os irmãos queridos daqui, e minha oração nesse sentido tem sido para que Deus faça a gente crescer a cada dia mais no conhecimento dele e em piedade de vida. Que demais! E quem quiser seguir o pastor Heron, é só buscar lá também Heron Franciulli. Eu falei certo, pastor? É Franciulli mesmo? Olha, eu costumo falar Franciulli mesmo, viu? Eu acho que obrigada. Eu acho que Franciulli já é um italiano, né? Mas é Franciulli mesmo. Né? Então vou falar então vou falar Franciulli. Tá aí aparecendo na tela, quem quiser seguir, Heron Franciulli. E também tem a igreja de Guará, né? Guará, isso. IP Guará. IP Guará, né? Quem quiser seguir, o Instagram da igreja. Isso, a gente tem canal no YouTube, tem Facebook também. Então, por meio dessas essas hashtags aí, você consegue acompanhar os nossos canais e tudo aquilo que a gente tem feito por aqui. E quanto tempo vocês estão aí, pastor? Então, é recente, né? A gente chegou aqui no começo de janeiro, então faz agora, na verdade, no final de janeiro, faz aí 3 meses que a gente está aqui. E por isso que dessa vez eu não consegui ir presencialmente aí, né? Pois é, verdade. E, pastor, quem quiser conhecer aí a igreja, onde fica?
Então, aqui chama-se, o endereço é QE6, área especial, Guará 1. Os endereços aqui são um pouco diferentes do de São Paulo, tá? É uma cidade planejada, então, QE6, área especial, Guará 1. Já vai dar a localização certinha aqui da igreja. É verdade, que bênção. E pastor, também a gente falou aqui de ansiedade, né? Mas tem outros transtornos, digamos assim, que podem ser pelo mesmo motivo, não pode? Assim, de estar com o foco no lugar errado também? Eu acredito que sim, né? Então, como eu disse no começo, né? Eu estou partindo do pressuposto bíblico a respeito do assunto, né? Não tenho formação na área médica, nada disso, né? O que eu conheço foi a leitura de livros, né? Especialista nesses assuntos. Mas sim, existem. O ser humano, por ser um ser integral, né? Que está em que está envolvido, né, tanto a parte física quanto a parte espiritual, e a gente tem esses dois indicativos na Bíblia, né? Às vezes o nosso espírito está sofrendo e o nosso corpo sente isso, e às vezes o nosso corpo está sofrendo e o nosso espírito também sente isso. Então, existe uma certa complexidade, né, nessa questão, onde muitas coisas, às vezes, de natureza espiritual, afetam, né, o meu corpo, e o contrário também é verdade, né? Então, eu acho que a solução, né, passa por um cuidado integral do ser humano, né? Existe hoje uma mentalidade muito errada ainda, às vezes, na igreja, de que tudo que se sofre é de natureza espiritual, e às vezes a pessoa está ansiosa porque ela está com problemas, né, no metabolismo, e isso tem causado ansiedade nela. E resolvendo esse problema, a ansiedade diminui, né? Então eu acredito que Deus permitiu que a ciência se desenvolvesse. A gente tem grandes médicos, né? Pessoas capacitadas que têm ajudado a entender cada vez mais o funcionamento do nosso organismo. Então vale a pena a gente olhar para a gente dessa maneira integral, né? Então eu creio que passa por aí, né? Uma análise mais completa. Pastor, o senhor tocou num ponto muito importante, que é essa questão, porque às vezes dá uma sensação de angústia, dá uma sensação de tristeza, e às vezes é hormonal, é simples, né? É simplesmente descobrir o que é que está causando aquilo, às vezes é físico, e a pessoa pensa que é espiritual, gente. A gente tem que se ligar nisso, viu? A gente tem dois extremos aqui, Lídia. Perdão, a gente tem dois extremos muito perigosos, que é simplesmente ignorar o lado espiritual e falar tudo é físico. Não, às vezes, igual Davi, né, no Salmo 32, os ossos dele se envelheceram porque ele estava em pecado diante de Deus, ou seja, a angústia, a falta de confissão estava produzindo uma sensação física de cansaço, e o corpo dele estava sentindo isso. Então a gente tem que tomar cuidado para evitar os extremos, né, de que ou é só isso ou só aquilo. Como a gente falou, o ser humano é mais complexo, né, nessa escala, né, às vezes a gente quer fazer as coisas preto no branco, mas existe uma escala de cinza gigantesca aqui no meio disso tudo. Então, ir com calma, fazer uma análise mais criteriosa, mais completa, buscar aconselhamento bíblico, né? Se você é um cristão, procure aconselhamento bíblico, um pastor, uma pessoa de confiança pode te orientar à luz da Bíblia, mostrar para você coisas que talvez você não esteja enxergando. Exatamente. E que esteja resultando nisso tudo, né? Exatamente. E pastor, eu queria tocar num ponto crucial também, principalmente para o crente, quando perceber um problema do outro, não criticar, mas ajudar, né? Eu lembro de uma história, vou falar rapidinho aqui do meu marido, que ele contou uma vez que ele viu um menino que ele ia ser demitido do trabalho, porque ele tinha um cheiro muito forte, assim, as pessoas já estavam, isso longe, não vou chegar perto, mas assim, as pessoas já estavam cansadas e queriam demitir, e aí ele foi conversar com o menino e tal, e aconselhou fazer uns exames e tal, quando viu o problema era hormonal, até jeito meio feminino tinha, e não tinha nada a ver com opção, né, sexual, como fala, mas era hormonal, o menino começou a se tratar, começou a fazer tratamento, saiu o cheiro, arrumou o cheiro,
cheiro, entendeu? Aquelas traços, talvez, femininos que confundia com homossexualidade, né? Não era nada, o menino não tinha, ele não tinha mudado, né? A opção, o sexo dele, né? E aí começou a endireitar e consertou tudo, sabe? Então, assim, como às vezes a gente está aqui do outro lado e a gente critica, mas às vezes a gente podia ajudar, né? Por isso que eu falei antes, assim, o nosso olhar, às vezes, está tão cauterizado, andando conforme o mundo está andando, e a gente esquece de fazer o que Cristo faria, né? E aí eu quero pegar esse ponto para dizer a importância de buscar ajuda, de conversar com alguém, de se aconselhar, e, por outro lado, de estar atento para ajudar o irmão, né? Então, muitas vezes falta para a gente essa sensibilidade com relação à dor do próximo. Né? Quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê, né, por exemplo, Hebreus fala que ele é o sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Isso é muito interessante. Jesus, ele é empático ao nosso sofrimento. Por quê? Porque enquanto homem, ele mesmo experimentou, né, viver nesse mundo quebrado e disfuncional. Então ele entende que a gente passa, né? E uma vez que a gente assimila isso no coração, que nós temos um Salvador que sabe exatamente o que está acontecendo no nosso coração, porque ele mesmo experimentou das dores e das tribulações desse mundo, né? A gente vê que a gente não está sozinho, não importa o tipo de problema que você e eu enfrentamos. A gente tem um Salvador que sabe o que está acontecendo no nosso coração. Né? Então a gente não precisa viver em autocomiseração, em vitimismo, como se ninguém entendesse o que acontecesse no nosso coração. Por mais que as pessoas à nossa volta não entendam, muitas vezes, Jesus entende. Né? E realmente é ele que importa entender. E é esse tipo de percepção que vai dar para a gente um coração mais empático à dor do próximo. Que ao invés de criticar, tenta entender, tenta ouvir, tenta aconselhar. Né? É o fato de nós estarmos em Cristo, na fonte, recebendo dele essa empatia, essa compaixão, né, que vai gerar no nosso coração o mesmo tipo de empatia e de compaixão com relação ao próximo. Né? Eu acho que essa é a maneira como nós, pelo menos, deveríamos viver. Né? Ter um olhar mais gracioso com a dor da pessoa, com o sofrimento da outra pessoa. E ao invés de nos afastarmos ou criticarmos, oferecer ajuda, oferecer algum tipo de suporte, né? Nem que se for muitas vezes para chorar junto com a pessoa, apenas para ouvir. Mas falta essa sensibilidade para nós, né? De demonstrarmos, de darmos aquilo que nós mesmos estamos recebendo de Cristo. É verdade, muito bem colocado. E pastor, tem muitas pessoas acompanhando a gente aqui, queria dar um oi para a Olívia Cordeiro, a Raízes Profundas, Graça e Paz de Cristo, a Ozenilda que está acompanhando, a Rita Dickel, bom dia irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês, o Luiz Henrique Oliveira, de Brasília, olha o Luiz Henrique de Brasília, a Amália deu bom dia, a Ozenilda, Benildo Moraes, de Brasília também. Olha, Brasília em peso, que bênção. O Daniel Franciuli Coutinho, bom dia. Um abraço, meu amado irmão Heron, que Deus o abençoe sempre. Daniel Franciuli. A Zélia Martins, a Silvia Antonieta, a Ângela, a Cláudia, Maria, o Elbe, a Zélia, a Lulu Menezes, está sempre com a gente aqui, Lulu, um beijo. Ela falou, bom dia, graça e paz a todos. Esse tema é tão necessário em uma geração de autoajuda. Precisamos pregar a ajuda que vem do alto, exatamente, muito bom. E pastor, tem muito a ver com isso também, a comparação que é feita nas redes, né? Porque a gente só vê aquela vida perfeita, aquela coisa, né, que você fala, meu, eu não posso ser menos que isso. E tem uma frase muito legal que eu vi uma vez, que diz assim, ó, não compare os seus bastidores com o palco dos outros. Porque a vida real não é assim, né, pastor? Então, esse é um dos problemas da nossa geração, né? Que daria assunto aqui também para umas 2, 3 conversas, mas as redes sociais, elas captam, né? Ou elas mostram
aquilo que é um frame, né, do dia da pessoa. E geralmente as pessoas não escolhem frames ruins para colocar lá. Mas mais do que isso, né, as redes sociais viraram agora um palco de ostentação, né? E quanto mais você ostenta, ou o dinheiro que você tem, ou o shape bonito do seu corpo, né, as suas curvas, o seu abdômen tanquinho, coisa do tipo, mais seguidores você vai ter, mais curtidas você vai ganhar, e as pessoas começaram a acreditar que a felicidade reside nisso, né, em você ter um corpo bonito, ou você ter muito dinheiro na conta, ou você ter muitas experiências de vida e viagens pelo mundo. E a questão é, por trás disso tudo existem muitas pessoas ansiosas, deprimidas, frustradas, né, que dão um sorriso para postar uma foto nas redes sociais, mas que muitas vezes estão chorando o dia inteiro, né, porque não tem felicidade completa e real, né. Isso tudo é ilusório, né, isso tudo é passageiro, e depositar esperança, confiança nessas coisas é também aumentar o seu nível de ansiedade e de frustração. É verdade, é verdade, é verdade. Muito bem colocado, pastor. E aí a esperança, então, para quem sofre disso, né? E conte com a ajuda da igreja também, né, pastor? Tem pastores, tem irmãos, né? Também buscar ajuda é importante, né? Como a gente já falou. Então, essa mentalidade que você está colocando, né, de que eu sou um lobo solitário, né, um super-herói, né, ela também contribui para você viver uma vida ansiosa, né? A gente tem que aceitar, né, que Cristo salvou um povo para si, né? Lembra, até quando Deus chamou um homem, que foi Abraão, Gênesis 12, ele chamou ele para ser pai de muitas nações, né? Então, um que foi chamado para ser muitos. Então, você tem irmãos em Cristo, pessoas que às vezes já passaram por problemas parecidos com o seu, que poderiam aconselhar você, que poderiam orar por você, dar um suporte, e você está se privando dessa bênção chamada igreja, né? E vivendo isolado, vivendo fora da comunhão do corpo. Então a gente precisa também tirar essa mentalidade do eu isolado, do ego, e voltar a nossa mentalidade para o corpo de Cristo, para Cristo, né, para o povo que Deus chamou, e aprender a viver, né, sendo instrumentos na vida de algumas pessoas e também tendo outras pessoas como instrumentos de Deus na nossa própria vida, né. Então, essa é uma das funções da igreja, a edificação mútua para a glória de Deus. Exatamente, exatamente. E como essa comunhão consegue chegar lá? Deus usa a igreja comunhão, né? Coisa mais linda é ele para chegar lá onde só ele pode chegar, né? É perfeito, é profundo isso. Muito bem colocado, pastor. Quero dar um abraço também para Silvia Ferreira, que está em Abu Dhabi, Emirados Árabes, assistindo a gente. A Zipora. Ela falou, parece que somos todos do Brasil, ela comentou, né, do Emirados Árabes. A Antonieta, lá de Aracaju, terra boa, meu Deus do céu. A Silvia também ligadinha aqui em vocês, ela falou temas bem atuais e refletidos à luz da palavra de Deus, olha que benção. A Vânia e a Maria do Carmo, que falou bom dia, ela é de Anápolis, Goiás. Maria do Carmo fazendo almoço e ouvindo a palavra maravilhosa. Bom, Deus abençoe aí, Maria do Carmo. E pastor, eu quero te agradecer muito por ter dedicado seu tempo a estar conosco mais uma vez. É muito bom sempre te ouvir e ler seus artigos, suas mensagens, seus devocionais, suas pastorais. Tem uma página lá, busca aí, gente. Eu vi, tem vários aqui, vários artigos. Me chamou a atenção um que o senhor escreveu que fala sobre... o sentido duplo da crise na vida do cristão, alguma coisa assim, achei bárbaro também. Daqui a pouco eu quero ler, eu estava mexendo aqui, né, e tem vários conteúdos que o pastor escreve, se você quiser buscar lá, só digitar Ailieron Franciulli, né, com 2 L's, e que tem vários conteúdos, né, pastor? Sim, Lídia, eu agradeço o convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuir um pouquinho, né, com aquilo que Deus tem feito na minha própria vida, né, e uma alegria estar com todos vocês, sempre estou à disposição aí, quando possível, para a gente bater um papo e crescermos juntos, né, no conhecimento de Deus e numa vida mais piedosa.
Amém, amém, que coisa linda. Obrigada, pastor. Nós que agradecemos, porque eu digo que essa TV, sem o espectador, você que está aí do outro lado da telinha, e você, pastor, os nossos convidados, não teria sentido, né? Aqui é uma família, a gente precisa de comunhão também, e vocês fazem muito parte disso. Pastor, queria te pedir uma mensagem final para quem está assistindo, vai assistir futuramente, sobre tudo isso que nós falamos, e o que quiser falar, deixa o Espírito Santo te usar. Por favor. Não, a minha contribuição final não é outra, senão isso, um pouquinho daquilo que a gente conversou, né, nesse programa. Se você tem vivido uma vida marcada pela ansiedade, né, a resolução desse problema está em Deus e não em você mesmo. É essa mudança de pensamento, né, de que você resolve o seu próprio problema com as suas próprias forças, que a gente precisa virar a chave na nossa mente, né? Não, a gente já tem alguém que fez tudo em nosso lugar. Jesus já viveu o que a gente não conseguia viver, e já suportou uma morte que a gente não conseguia suportar. Então, o descanso na pessoa, na obra e no ensino de Jesus Cristo é que produz a paz que a gente espera, né? O resto é graça, né? A gente busca por causa da graça, a gente luta por causa da graça que nos capacita a lutar, né? Então a vida, uma vida centrada no Evangelho, produz a paz que a gente tanto espera, né? Que a gente tanto quer, e não uma vida centrada em nós mesmos. Então é tirar o eu, o ego do altar, né? E colocar quem de fato merece estar no trono, que é o próprio Deus, né, que é digno de toda honra e toda glória. Esse é o caminho para a gente viver uma vida menos ansiosa. Ai, que coisa linda. Como é bom a gente relembrar disso, né, pastor? O Espírito Santo lembra a gente daquilo que ele nos ensina, né? Muito bom. Graças a Deus. Glória a Deus pela sua vida, pastor. E obrigada de coração mais uma vez. Em nome do Manhã EPP, da EPP TV e da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tem um carinho por você. Um abraço para toda a família e que Deus abençoe aí essa caminhada aí em Brasília. Amém. Um grande abraço para vocês, Lídia. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe o trabalho e o ministério de vocês aí. Amém, amém, amém. Obrigada, pastor. Ai, gente, como é bom, né, a gente refletir sobre isso. Fala sério, né? Dá umas viradinhas de chave, assim, que a gente precisa meditar, né, sobre. Por isso que esse tema foi escolhido hoje. Espero mesmo que a gente possa colocar nossa confiança no Senhor e não na gente mesmos, né? Tudo que temos de bom não vem de nós, vem de Deus. Tudo. A palavra de Deus fala que tudo que temos de bom vem de Deus. Nada vem de nós. Então, assim, se a gente está se achando um pouquinho, achando que é melhor que alguém, considerai-vos próximo, o outro maior e melhor que você, né? Fica a dica aí, porque às vezes a gente se acha demais, né? Bora lá que tem ponto de vista com Silvano Júnior, falando sobre inflação. Ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre inflação no nosso ponto de vista de hoje, que é finanças. Vamos lá ouvir o que Silvano Júnior, nosso colunista do dia, tem para falar pra gente. Bom dia para você que está vendo o Manhã IPP. Sou Silvano Júnior, especialista em investimentos, e vou trazer o assunto que tem dominado os jornais, as notícias dos últimos anos: inflação. Talvez você veja aí nos jornais, nessas notícias, várias siglas falando de IPCA, IGPM, que a inflação está acelerando, desacelerando. Eu vim aqui tentar traduzir para você observar isso de uma maneira mais clara e objetiva no seu dia a dia, tá? A consequência da inflação são os aumentos de preço, tá? Se a gente fosse definir aqui inflação, a gente gastaria muito tempo. Mas o mais importante para você entender é que a consequência da inflação é o aumento de preços. Você vê essa escalada aí de preços aumentando, né? E você, às vezes, muitas vezes preocupado, como é que vai organizar isso, né? E aí você vê nos jornais, porque a inflação está 10% ao ano, 18% ao ano em alguns casos. Você fala assim, poxa, 10%, 18%? Eu acho que é muito mais do que isso. Por que muitas vezes nós pensamos que a inflação é muito mais do que isso? Porque quando eles vão medir esses índices, por exemplo, o índice oficial de inflação no país se chama IPCA.
Hoje o IPCA está em torno de 10% ao ano nos últimos 12 meses. Mas essa medição, ela é feita com base na média de várias cidades, tá? E na média de consumo de produtos, serviços de determinada faixa, né, de salário das pessoas. E talvez a sua realidade seja completamente diferente dessas. Então, quando você vê assim, a inflação 10%, você acha que é muito mais? Pode ser que seja muito mais. Porque por mais que a inflação oficial seja 10%, talvez a sua inflação pessoal seja 15%, 20%. Mas por quê? Porque depende daquilo que você consome. Depende de quais produtos, quais serviços são mais importantes dentro do seu orçamento. Se educação, saúde são os gastos mais relevantes no seu orçamento, pode ser que sua inflação seja maior, porque esses gastos normalmente eles têm, né, a inflação deles é maior do que a inflação geral. Tá? Então, mais do que você observar qual é a inflação oficial do país, se é 10%, 18%, veja a evolução dos seus gastos e seja enérgico, né? Para você controlar isso daí, gastando menos ou ganhando mais, ou as duas coisas. Tá bom? Até a próxima. Olha aí, quanta informação que também não sabia. Muito bom, obrigado, Silvano. E agora eu tenho um recadinho para você que quer decorar sua casa com todo requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer para você. Por quê? São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço, né? Porque precisa, cada espaço a gente sabe que, né, é peculiar, né, ali. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e a precisão alemã garantem uma customização única, feita especialmente para você. E eu quero convidar você para assistir esse vídeo para entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Olha aí, entre em contato com o time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse lá fingermorumbi.com.br ou Instagram, @fingermorumbi e saiba mais detalhes. Também tem o WhatsApp, viu, gente? Ó, o 011, que está em São Paulo, 990187891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados, tá bom? E vamos lá para o nosso Minuto Curioso de hoje. Vamos ver qual a curiosidade que a gente separou para você? Tá interessante? Curiosidade sobre gatos, é isso, esses felinos tão graciosos, né? Em média, um gato passa de 2/3 do dia dormindo. Isso significa que em 9 anos de vida apenas está acordado 3 anos. Oh, que vida boa, né? Outra curiosidade é que a audição de um gato é melhor do que a de um cão. Um gato consegue ouvir sons de alta frequência, cerca de 2/8 acima de qualquer ser humano. E atualmente o maior felino selvagem é o tigre siberiano, que tem mais de 3,6 metros de comprimento e pesa mais de 300 quilos. Olha só, um gato quase nunca mia para outro gato, apenas para humanos. Já
sabia disso? Eu não sabia. Os gatos apenas cospem, ronronam e silvam a outros gatos. Outra curiosidade, todos os gatos têm unhas. As unhas das patas traseiras de um gato não são tão afiadas como as das patas dianteiras, porque as unhas das patas traseiras não são retráveis, logo gastam-se mais. Outra curiosidade é que a capacidade de um gato encontrar a sua casa é chamado de psi-viagem. Os especialistas acreditam que os gatos usam o ângulo da luz do sol para encontrar o caminho, ou que existam células magnéticas no seu cérebro que atuam como uma bússola. Olha que interessante. As costas dos gatos são extremamente flexíveis porque tem apenas 53 vértebras. Enquanto os humanos têm apenas 34 vértebras, né? Os gatos não saboreiam, o doce é outra curiosidade interessante. E aí, fica para você aqui curiosidades, né, sobre os felinos tão queridos. Sou suspeita porque eu gosto demais de gato. E aí as nossas curiosidades, muitas que eu não sabia, a gente compartilha aqui para você. É isso daí. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas a gente já volta com mais conteúdo aqui para você no Manhã IPP. Chegou a sua vez de estudar teologia. A Escola Teológica Sã Doutrina oferece cursos de teologia reformada para você cumprir a grande comissão deixada por Cristo em várias áreas de atuação: pregação, educação cristã, evangelismo, discipulado, plantação e revitalização e projetos missionários dentro e fora da igreja. O curso tem duração de 2 anos e pode ser feito nas modalidades presencial ou online. Com apenas R$100 por mês, você vai estudar as doutrinas bíblicas e outras matérias como panorama bíblico, hermenêutica e cristologia. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/ETSD e garanta já a sua vaga. Escola Teológica Sã Doutrina. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Que a IPP-TV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada missionária na IPP-TV, levando o evangelho a todos os povos. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. O Centro de Aconselhamento Bíblico é o ministério aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece aconselhamento centrado em Cristo, abrangente, compassivo, culturalmente formado e dependente do Espírito Santo.
por meio da palavra de Deus, o qual cremos que é suficiente, como o próprio Pedro diz em 2 de Pedro 1:3, nós temos tudo ali para viver a vida piedosa e fazer a relação entre o que a palavra diz e o mundo em que vivemos, capacitando e preparando pessoas para que sirvam melhor a igreja do Senhor, para que vivam para a glória do Senhor e possam viver relacionamentos intencionais e significativos, dando a elas ferramentas a partir da palavra para viver no mundo e para dar um significado a esse mundo a partir do que o Senhor tem dito a nós constantemente na sua Escritura. De volta, só para tomar aquela aguinha, né? E agora a gente vai falar do passatempo que a gente separou para você hoje, para curtir o seu tempo com qualidade, inteligência, cultura também, né? Vamos lá para a nossa dica de passatempo de hoje. Um intercâmbio cultural entre o Japão e o resto do mundo capaz de produzir oportunidades e atrair visitantes para novas experiências e atividades. É isso mesmo. São Paulo foi uma das 3 localidades escolhidas juntamente com Londres, na Inglaterra, e Los Angeles, nos Estados Unidos, para receber a Japan House. A ideia é que ali sejam promovidas atividades culturais que desvendam o Japão moderno, com exposições, shows, workshops, passando pelas artes tradicionais, experiências gastronômicas, encontro de negócios, estudos acadêmicos e debates temáticos. A Japan House fica na Avenida Paulista e a entrada é gratuita. E é recomendado fazer um agendamento online para dias mais movimentados. É linda, gente. Vale a pena, se estiver em São Paulo, né? Conhecer, fica a dica aí do nosso passatempo, conhecer a Japan House. Muito bom. Fica aí na Avenida Paulista, né? Coisa boa. E é isso aí, gente. Vamos lá ver quem está de aniversário hoje, dia 12 de abril, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Parabéns para o Alexandre de Souza, a Cíntia Pemberton, o David Souza, a Eliane Sintra Silva, o Fábio das Chagas, o Fernando Andrade Filho, o Fernando Cera, nosso querido Fernando Cera, o Gustavo de Almeida, o Igor do Nascimento Alves, a Isabelle Bezerra, a Maria Aparecida da Silva, a Maria Cristina dos Santos, a Melissa Rocha dos Santos, a Rosaura de Oliveira, o Samuel Canezin e a Tâmara Godoy Duque. Feliz aniversário, receba o nosso abraço com carinho nesse dia tão especial, né? Agradecendo a Deus, comemore, agradeça, alegre-se pelo que Deus fez, faz e fará na sua vida. É um prazer ter você aqui na nossa igreja, né? E você que está em casa também, que está de aniversário, receba também o nosso abraço com carinho. Que Deus abençoe esse ano, seja um ano cheio de novidade de vida e que sejam muitos anos, todos para a glória de Deus, tá bom? Obrigada pela sua companhia, sua atenção, por ter aberto a porta da sua casa, estar aqui conosco. Sua participação aqui é uma bênção de Deus. Você é uma bênção de Deus. Obrigada, viu? E se inscreve aí no canal, gente. Está aí os números crescendo. Ajude, né? Compartilhe esse link. Manda para grupos de igreja, da sua família, dos seus amigos, para que eles sejam edificados também, assim como você está sendo, eu estou sendo, né? Nós estamos crescendo juntos aqui, né? Em comunhão online, mas assina aí o canal se você não assinou ainda, compartilha e detalhe, ativa o sininho também, porque cada vez que entrar um programa novo, você já fica sabendo, tá bom? Obrigado pela sua companhia e amanhã eu tô de volta. Agora você fica com Notícias do Bem com Tainá Félix e Roberto Quirino. E eu espero você amanhã às 10 horas aqui, ó, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.